Olá, sejam bem-vindos ao ITEP. Você está na Hermenêutica Descomplicada. Muito prazer, meu nome é Kleber de Stefano, sou pastor evangélico, professor de teologia há mais de 20 anos e eu quero compartilhar com você um pouquinho dessa experiência dentro dessa imersão. Essa aula de hoje é um presente para você que fez a sua inscrição, você que está confiando nesse projeto, dando um voto de confiança para aprender um pouco mais da palavra de Deus. Vem comigo, vamos analisar alguns conceitos da hermenêutica, já para ir te desbloqueando para os 3 dias que estão chegando aí. Bora para a tela do computador? Bons estudos, que Deus te abençoe. Começando com conceitos de hermenêutica, nós vamos explorar esses conceitos que são chaves, conceitos que vão te ajudar a entender melhor a Bíblia, a palavra de Deus. A hermenêutica ela é composta por alguns elementos muito importantes que nós precisamos analisar. Nós precisamos englobar os contextos que envolve e utilizar das ferramentas que a hermenêutica nos oferece. Elas estão aí e sem elas nós vamos correr o risco de algo que está muito comum nos dias de hoje, que não é a interpretação, é a dedução. A pessoa deduz algo e aplica esse algo. E dedução não é, de maneira nenhuma, uma interpretação do texto. A interpretação do texto acontece quando o texto salta aos nossos olhos. E a dedução é quando eu coloco no texto o entendimento que eu tenho. Analisando esses conceitos, a hermenêutica, primeiramente, nós precisamos entender que ela é o estudo da interpretação. E isso inclui a maneira correta de ler e aplicar aquilo que está escrito. Para que possamos entender a Bíblia, é necessário que a gente faça uma pergunta para nós mesmos. Será que eu estou interpretando corretamente a palavra de Deus? Se você tem essa dúvida, você está no lugar certo. Aqui no ITEP, nós descomplicamos a hermenêutica, nós desbloqueamos isso no seu entendimento, para que você possa entender da maneira simples que é a palavra de Deus. Lembra que Jesus disse assim: Pai, eu te agradeço, porque o Senhor ocultou essas coisas dos sábios, mas revelou aos simples. Portanto, a palavra é simples e a hermenêutica também o é. Basta que nós tenhamos paciência e dedicação para compreendermos aquilo que está escrito. Mas, afinal de contas, o que é hermenêutica? A hermenêutica vem do grego hermeneutike, que significa exatamente isso, interpretar ou explicar qualquer tipo de texto. Seja o bíblico, que é o nosso caso, a hermenêutica bíblica, ou qualquer texto que você mergulhe nele. De repente, você que está aqui nessa aula, um estudante de direito, você precisa da hermenêutica para interpretar as leis. Talvez você goste de política, é o mesmo ambiente. Você precisa de hermenêutica para interpretar aquilo que está ali sendo proposto na casa de leis. Então, é necessário. A hermenêutica é útil em tudo, inclusive para a nossa vida diária, o nosso cotidiano, nos nossos ambientes em que nós estamos. Então, o importante da hermenêutica é nós compreendermos que a Bíblia foi escrita há muitos séculos. Ela começa a ser escrita por Moisés no ano de 1400 a.C. e ela vai culminar com João na ilha de Patmos por volta de 95, 100 depois de Cristo. Portanto, ela atravessou várias épocas, muitas, inúmeras culturas. Nós falamos aí de cerca de 11 países, nós estamos falando de 40 escritores. E aí eles englobam nesse ambiente todo, esse universo que é a Bíblia, muitas linguagens, nós vamos ter muitos contextos, contextos que são distintos dos nossos. Precisamos lembrar que de João até nós já se passaram 1900 anos. E tem muita coisa na cultura, na história, que muda com o tempo. Nós precisamos evitar erros que são clássicos e simples. E se nós ignorarmos esses fatores da interpretação bíblica, vai nos levar a cometer aí interpretação equivocada da palavra de Deus. E nós precisamos ficar muito atento nisso. E a hermenêutica é a ferramenta que desbloqueia isso no nosso entendimento. A hermenêutica nos ajuda a evitar muito facilmente erros simples.
Bom exemplo disso é quando Jesus disse: se o teu olho direito te faz pecar, arranca-o fora. Porque é melhor você entrar no céu faltando um olho do que com os dois ir para o inferno. Tem muita gente que faz uma interpretação literal desse texto. E isso é um erro gravíssimo. Alguém que não entende o princípio da interpretação pode achar que Jesus estava literalmente mandando você arrancar o seu olho. Precisamos entender que Jesus está usando de linguagem figurada. Precisamos compreender isso. Ele usou uma linguagem para falar da seriedade do pecado e a necessidade de lidar com ele radicalmente. Se você notar o contexto, olha o contexto aqui muito importante, Jesus está falando sobre adultério e classificando o adultério como um pecado gravíssimo. Ele diz, olha, é melhor você arrancar o seu olho, porque Jesus fala da cobiça, e a cobiça nasce nos olhos. Jesus está falando disso, e é a hermenêutica que nos ajuda, ela nos ensina a identificar esse tipo de linguagem e a interpretá-la corretamente. Entendermos, é uma figura de linguagem ou é um mandamento literal? Que tipo de linguagem está sendo usada aqui? E se nós não compreendermos isso, nós vamos ter um monte de mutilados andando por aí. Para isso, nós precisamos usar as ferramentas que a hermenêutica nos oferece. Então, agora que você entendeu um pouquinho do que é a hermenêutica, vamos falar sobre alguns conceitos que vão te ajudar a ler a Bíblia com mais clareza. Primeira coisa, como nós utilizamos agora nessa referência de Jesus falando do pecado, é o contexto. O contexto é fundamental quando falamos de hermenêutica. Sem o contexto, nós podemos interpretar qualquer versículo de forma, melhor dizendo, isolada, o que pode nos levar a erros gravíssimos. Um contexto errado, uma leitura errada, vai fazer alguém aí arrancar o olho. Entender como forma literal o que Jesus usa de uma linguagem simbólica. Precisamos compreender, então, como? O contexto. O contexto aqui já nos dá aquilo que precisamos. Voltando um pouquinho acima, Jesus está falando sobre o adultério e Jesus trata também a cobiça. Ele diz, olha, lembra do que foi dito? Adultério. Porém, eu te digo, se você olhar para a mulher com cobiça, com desejo, com maldade, com malícia, você já cometeu o pecado. Portanto, arranca o teu olho. O assunto é o pecado. Jesus está dizendo, trate o pecado, como se deve, seriamente. O contexto já indicou. Por isso precisamos olhar todo o contexto. Segundo, agregado ainda a esse mesmo versículo, a literatura. Jesus está usando figura de linguagem. A Bíblia contém vários tipos de literatura. Tem poesia, tem profecia, as cartas, que são as epístolas, narrativas, contos históricos também tem ali no meio, e cada tipo deve ser lido e entendido de forma diferente. Precisamos analisar a literatura que está ali inserida. Precisamos entender o que está permeando o texto. Precisamos entender ali. Jesus está usando algo que na literatura nós entendemos uma figura de linguagem, uma hipérbole. O que é hipérbole? É o exagero exacerbado. Jesus está usando unicamente dessa figura de linguagem para tratar da seriedade do pecado. Então nós precisamos também, num próximo conceito, fazer a interpretação das palavras. Elas individualmente precisam ser interpretadas corretamente. Nós temos um sério risco nos dias de hoje em que ensinadores e pregadores estão interpretando até as letras. Sim, letras, porque no hebraico cada letra tem um significado diferente. No hebraico, uma letra tem um significado especial e dentro daquela palavra ela forma algo, uma expressão de uma determinação de algo muito especial. Só que nós precisamos entender que a Bíblia não é um livro de letras e muito menos de palavras, ela é um livro de textos. E todo texto tem o seu contexto e precisa ser analisado de uma maneira muito especial. Então, quando nós olhamos acerca do contexto, nós vamos abordar os três aqui que nós classificamos como importantes. É o tipo de literatura, contexto e interpretação das palavras.
dentro do contexto imediato, vamos analisar Filipenses capítulo 4, versículo 13, onde Paulo vai dizer assim: tudo posso naquele que me fortalece. Quando nós olhamos esse contexto imediato, muitas pessoas tomam esse versículo para significar que podem fazer qualquer proeza, qualquer coisa, desde vencer uma competição esportiva ou até alcançar riqueza, comprar o carro, comprar a casa. De repente a pessoa dá uma olhada e diz assim: eu vou comprar esse terreno porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não é bem isso que Paulo está dizendo. E dentro do contexto imediato, quando nós vamos olhar esse contexto de uma forma completa, nós vamos entender que Paulo está falando ali que sabe viver contente em todas as situações. Paulo está dizendo: eu sei ter fartura, eu sei ter riqueza, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo está trazendo uma análise de que Cristo é o motivo da sua alegria, é Cristo quem o completa e o satisfaz. E é isso que nós precisamos entender. Paulo não está falando de aquisição de coisas, e sim glorificando aquilo que ele já tem. Percebeu como muda o entendimento quando nós aprendemos o que realmente o texto está nos informando? Às vezes o contexto ele pode ser imediato, abordando aí os versículos, aquilo que está acontecendo ao redor dele. Mas às vezes a situação está na história, a cultura, os costumes da época e às vezes no literário. O estilo da escrita do livro, daquilo que está colocado ali. Por exemplo, os Salmos. Os Salmos é um livro poético. O que está ali são cânticos, poesias, expressão do coração do autor para Deus. Você já parou para perceber isso? Que coisa linda! Toda a Bíblia é Deus expressando ao homem, mas quando chegamos ali nos Salmos, é o homem expressando a Deus. É uma coisa maravilhosa. E nessa expressão do homem a Deus, através da sua adoração, do louvor, Deus fala conosco. Então, os Salmos é poesia. Cada salmo é uma poesia. E frequentemente está ali inserido linguagem simbólica. Existe uma simbologia tremenda, grande, dentro do livro dos Salmos. Por quê? Porque ele é um livro poético, ele está inserido dentro do compêndio poético da Bíblia. E quando lemos, por exemplo, o Salmo 91, versículo 4, em que o salmista diz assim: ele te cobrirá com suas penas. Nós não podemos entender isso como literal. Lembra lá em João 4, quando Jesus ele dá uma explicação? Deus é espírito. Então não tem como nós entendermos que Deus tem penas. É uma linguagem figurada. O salmista está usando uma metáfora para falar sobre a proteção divina, o cuidado de Deus para conosco. É isso que o salmista está expressando. Ele não está minimizando Deus, nem materializando Deus. Ele está trazendo um entendimento da proteção de Deus para nós. Precisamos entender isso para não interpretarmos Deus de uma maneira errada, não entendermos a Bíblia de uma maneira equivocada. Então, quando nós falamos acerca da hermenêutica, quando nós estamos aqui estruturando esses conceitos, nós precisamos entender que as palavras que nós usamos hoje, no seu tempo, tinham um significado diferente. Lá no tempo que Jesus expressou, por exemplo, em Mateus capítulo 6, quando ele disse que buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, a justiça nesse contexto não tem o mesmo significado para nós hoje. A justiça não significa simplesmente ser justo, mas sim buscar viver de acordo com os padrões de Deus, que envolve uma vida de retidão. Justiça aqui não envolve de um ato recíproco, e sim de uma maneira de vida. Jesus estava dizendo: busca o reino de Deus, e você vai buscar o reino de Deus quando a sua vida aqui na terra representar o reino de Deus. Busque e viva, é isso que Jesus está dizendo. Não busca Deus e para que ele faça justiça sobre as suas causas, sobre a sua vida. Percebe como muda
o entendimento? Percebe como traz clareza aquilo que realmente está escrito? Quando nós não tiramos conclusões precipitadas, quando nós não fazemos conjecturas, mas quando nós deixamos a Bíblia saltar aos nossos olhos, a compreensão muda. E é por isso que a hermenêutica é essa chave maravilhosa para nós compreendermos a palavra de Deus. E é por isso a nossa preocupação. Nós estamos vendo tanta exegese ou heteroexegese, que é quando nós incluímos dentro do texto os nossos pensamentos, os nossos achismos, as nossas conjecturas, que a Bíblia não fala mais. Somos nós que estamos inserindo coisas dentro da palavra de Deus. Não se faz mais interpretação, se faz uma aplicação direta, se faz uma dedução. E deduzir, queridos, não é interpretar. Ainda hoje, eu estou gravando, hoje, domingo, nós estamos aqui há 9 dias do lançamento do Hermenêutica Descomplicada, e chegou para mim ontem um vídeo que o meu filho me mandou de um pregador, que está aí nas vitrines hoje, em que ele diz que Jesus tirou aquele cego de Marcos no capítulo 8, Jesus passando ali pela cidade de Betsaida, agora apresentam para ele um cego, ele tira o cego da aldeia e opera um milagre, cospe nos olhos dele e opera um milagre. Esse homem vai dizer: eu vejo os homens como árvore. Jesus impõe as mãos segunda vez e o homem enxerga claramente. Jesus diz: olha, não entra na cidade. O pregador vai dizer que Jesus tirou o cego do ambiente, porque o ambiente era o problema, não era a cegueira. Ora, Jesus está vindo da região de Tiro e Sidom, está indo para Jerusalém. Ele, há poucos momentos antes, havia sido confrontado, tinha tido uma discussão com os fariseus. Agora ele entra na cidade de Betsaida e o cego é lhe apresentado. Jesus tira o cego para fora, simplesmente por um momento muito simples. Não é a questão, o ambiente. A aplicação é até bonita. A dedução, nossa, parece lógica, mas e a interpretação do texto? A interpretação do texto é outra história. Jesus tem um propósito e um tempo determinado, esse tempo que não poderia ser abreviado. Ainda havia algumas coisas para acontecer, até a traição, crucificação, morte e ressurreição. Agora Jesus tira ele da cidade, opera um milagre, mas tem algo que o pregador omitiu. E é aqui que eu falo da dedução indevida, imprópria e até desrespeitosa com a palavra de Deus. Jesus disse para ele: vai para casa. Ora, e disse assim: evita passar pela aldeia. Não entre na aldeia, mas vai para casa. Parece uma ordem confusa, não parece? Como é que, se ele mora na aldeia, como é que ele não vai entrar na aldeia se ele tem que ir para casa? É muito simples. Jesus estava dizendo: não se apresente, não se mostre, não permita que o povo saiba que eu estou passando por aqui, para que não se antecipe o momento de prisão, não se antecipe. Calma. Vai para casa e não se mostre. Jesus simplesmente estava dizendo para ele: não vai dar testemunho agora, aguenta a mão um pouquinho. Só isso. Não tem nada em relação... A aplicação é bonita. A dedução parece lógica, mas a interpretação do texto e contexto está totalmente fora, totalmente equivocada. Percebeu como muda? Está entendendo como a situação se torna diferente? Portanto, agora que nós já cobrimos e descobrimos alguns conceitos básicos, você deve estar se perguntando: como isso se aplica no meu dia a dia? Então eu quero convidar você a voltar nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, na nossa página no Facebook, e você vai observar os vídeos que estão ali. Tem muito conteúdo bom. Tem coisas ali profundas que nós abordamos em nossas aulas, nas nossas salas online e também nas presenciais, assuntos do nosso curso. Nós não estamos entregando para você coisas para te pegar. Não, nós estamos te ensinando. Literalmente, é o que nós ensinamos em sala de aula, é o que faz parte da nossa grade curricular. Volte lá, e tem um vídeo ali que foi lançado essa semana que nós abordamos esse assunto.
de como que a hermenêutica influencia no meu dia a dia, na minha relação profissional, na minha relação familiar, na minha finança. Está ali, volte lá. Como que a hermenêutica me ajuda a entender isso? Você vai perceber que a hermenêutica traz transformação, que a boa interpretação bíblica não é apenas um exercício intelectual, ela transforma a maneira como nós vivemos, ela muda o nosso modo de vida, porque quando nós conhecemos a verdade nos liberta. Por exemplo, ao entendermos o verdadeiro significado de passagens como Mateus 5:29, você não apenas evita mal entendido, mas também começa a ver como o ensino de Jesus é sobre a seriedade de lutar contra o pecado. E isso vai ter um impacto prático em nossas decisões e ações diárias. Quando nós percebemos que o pecado, Jesus trata ele com muita seriedade, nós vamos compreender que não existe pecadinho e pecadão, existe pecado. E aí nós vamos entender essa seriedade e isso vai impactar e mudar o nosso modo de viver. Para concluir esse breve estudo, eu quero dizer que se você deseja transformar sua leitura bíblica e aplicar as escrituras de maneira mais profunda na sua vida, entender os conceitos de hermenêutica é essencial duas coisas. Primeiro, ferramentas essenciais. Esses princípios te darão as ferramentas necessárias para interpretar corretamente o texto bíblico e evitar mal-entendidos. Isso é necessário. Ferramentas de interpretação é necessário. Aí eu te aconselho, talvez você diga assim para mim, olha, pastor, eu não tenho condições de adquirir nesse momento nenhum livro para ter uma biblioteca na minha casa. Está à sua disposição na internet. Procure um dicionário bíblico, é muito importante você ter isso. Procure uma geografia bíblica para que você possa entender onde cada situação aconteceu. Então, um atlas bíblico é muito importante para que você tenha aí dentro da sua pequena biblioteca. Esses dois materiais é importantíssimo. E também, se você puder ter acesso a um léxico que vai te trazer a raiz das palavras, vai te ajudar bastante. Mas um princípio fundamental da hermenêutica, vou te dar um spoiler já do nosso primeiro dia de aula da hermenêutica descomplicada. O primeiro princípio da hermenêutica é que a Bíblia não precisa de ajuda externa para ser interpretada. Esse é o primeiro princípio. A Bíblia interpreta-se a si mesma. É que às vezes nós temos preguiça de analisarmos a Bíblia pela Bíblia e buscamos explicações fora. E é justamente aí que está o perigo, quando nós buscamos interpretações ou explicações fora da Bíblia. E a hermenêutica descomplicada está aí para isso. No curso Hermenêutica Descomplicada, dias 7, 8 e 9 de outubro, talvez você ainda vá participar, ou dependendo do momento que você está entrando, você já participou da nossa imersão. Então, nós estamos aqui para isso, para mergulhar mais fundo nesses e em outros conceitos, com muitos exemplos práticos, como você vai ver, ou talvez já viu. Então você fique ligado e não perca o lançamento da hermenêutica descomplicada. E talvez, se você já passou pelo treinamento da hermenêutica descomplicada, vou te dar um spoiler. Fique atento, que ainda vem muita coisa boa por aí dentro do ITEP, tá bom? Nós vamos encerrar por aqui essa pequena aula, só uma degustação, só para te dar um sal, para que você participe conosco, ou para que você continue seus estudos. Que Deus te abençoe grandemente. Quero te fazer um pedido. Corre lá nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, ou também na nossa página do Facebook, e comenta lá em qualquer lugar. Mande uma mensagem do que você achou dessa aula, de como ela já desbloqueou alguma coisa no seu entendimento, de como está sendo muito bom participar deste momento. Que Deus te abençoe. Até o ITEP, até o Hermenêutica Descomplicada. Deus te abençoe.